mas agradecer de perdoar. Sabe, queridos, não é fácil perdoar. Como também não é fácil, às vezes, também pedir perdão. Mas a falta do espírito de perdão em muitos lares, em muitas famílias, tem contribuído para que muitas famílias se destrocem nos recifes da vida. Filhos sejam traumatizados, filhos deixem os lares com traumas para o resto de suas vidas, pelos exemplos que eles têm visto no seu lar e na sua casa. Falar de família é, como diz a sociologia, é falar também de igreja, é falar da sociedade, é falar do homem em grupo, é falar das pessoas quando elas estabelecem paradigmas, quando elas estabelecem modelos para as futuras famílias que elas haverão de formar. Sabe, queridos irmãos, Abraão, quando foi chamado por Deus, a Bíblia diz assim, que ele foi chamado por Deus para guiar, para dirigir, para formar os seus filhos. Isso pressupõe para administrar a sua família, para que o seu relacionamento com Sara, sua esposa, fosse um relacionamento tal que os seus filhos depois levassem para a futura vida deles, para os lares que eles haveriam de estabelecer um modelo de vida e família. Por isso, irmãos, que o mito do casamento perfeito, de fato, é real. Às vezes, as pessoas, quando entram no casamento, às vezes elas entram achando, por exemplo, que nunca terão problemas com as famílias, com seu marido ou com a sua esposa, que ele nunca vai ter problema na sua casa. Isso é um mito. Aliás, eu não sei se já contei aqui para vocês, mas eu contei isso lá na Vila Estética. Lá, contar aqui no outro contexto, um dia, o professor Pedro Apolinário, que foi professor do seminário, fez uma semana de oração aqui em São Paulo para as famílias. E lá no meio da semana, uma menina perguntou o seguinte: eu quero conhecer aqui na igreja os casais que nunca brigaram, os casais que nunca tiveram problemas. E daqui a pouco se levantaram alguns casais, uns com 20 anos de casado, outros com 30, outros com 15, né? Outros até recém-casados, mas se levantaram lá e ele perguntava: o senhor nunca teve problema com sua esposa? Nunca. Você nunca brigou com seu marido? Nunca. Vocês nunca tiveram problemas em casa? Nunca. Estamos casados há 25 anos, nunca tivemos problemas. Aí o professor acrescentou e disse assim: eu quero que a igreja olhe por esses casais, porque são os mais mentirosos que eu já vi. Os problemas de família, o mito do casamento perfeito, são situações que existem, mas sabe, irmãos, como diz aqui a própria Bíblia, quando isso acontece, quando os problemas ocorrem, é fundamental que haja um espírito de perdão. Aliás, Paulo em Efésios capítulo 4, ele diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa vida. São duas pessoas diferentes, com formação diferente, com uma cultura diferente, duas pessoas que vieram de lares diferentes, que tiveram um contexto de vida diferente, e quando essas duas pessoas se unem para morar na mesma casa, para comer na mesma mesa, para dormir na mesma cama, para dividir o mesmo salário, para dividir a vida, não admira que aconteça, que surjam os problemas e que surjam as dificuldades. O André Martins disse, irmãos, que aqueles que casam entram numa escola onde jamais se graduarão. Ela faz essa declaração em três aspectos. O primeiro deles é que, com o longo dos anos, você vai descobrir defeitos, você vai descobrir problemas na sua esposa ou no seu marido. Mas, por outro lado, você também vai descobrir boas qualidades, excelentes qualidades, que até então você não conhecia, que até então você não via. Nessa manhã, irmãos, Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça as famílias aqui dentro. Que Deus nos fortaleça na qualidade de esposos, de esposas, na qualidade de cônjuges. Que Deus, queridos irmãos, fortaleça a nossa vida espiritual, a nossa vida religiosa em família. Porque, acima de tudo, queridos, quando Jesus voltar a esse mundo, o único patrimônio que nós levaremos para o céu, ele já disse que a única coisa que levaremos para o céu é o nosso caráter. E esse caráter, ele é formado no seio da família. Mas a única coisa que nós levaremos para a eternidade, nós e a nossa família, são os nossos filhos. Tudo isso aqui vai ficar.
Os bens materiais ficarão. Esses bens serão destruídos, irmãos. Tudo que temos, tudo que alcançamos nesse mundo, simplesmente vai ficar. E nós levaremos apenas o nosso caráter, e formamos aqui no seio da família, e formaremos, irmãos, também os nossos filhos. Para finalizar, irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa, queridos pais. Nós muitas vezes corremos atrás de uma boa formação acadêmica para os nossos filhos, porque queremos que eles sejam alguém de renome na sociedade. Queremos que eles tenham uma boa profissão, queremos que eles sejam bons profissionais, queremos que eles tenham ganhem muito dinheiro no seu futuro, que tenham uma excelente vida material nesse mundo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de que o patrimônio mais importante que deixaremos para eles, irmãos, é um caráter formado, não apenas para esse mundo, mas para a eternidade. Quando Moisés, irmãos, foi chamado por Deus para tirar o povo de Deus lá no Egito, o povo de Israel do Egito, o faraó disse: eu quero te fazer uma proposta. Você pode ir embora, leve os velhos, leve os adultos, mas me deixe as crianças. O faraó nunca foi tão visionário. A visão de faraó nunca foi tão extensa, tão ampla. Porque ele disse: ele vai embora com os velhos, ele vai embora com os adultos, ele vai embora com todos os demais. Mas ele me deixará aqui uma futura geração de escravos. Sabe, irmãos, quantos pais querem ir para o céu, mas querem deixar os filhos no Egito? Nós precisamos, irmãos, como pais e mães, dar a resposta a Satanás, que é o faraó desse mundo. A mesma resposta que Moisés lá no Egito deu ao faraó. Ele disse assim: nós vamos embora com os nossos velhos, nós vamos embora com os nossos adultos, mas nós vamos embora também com os nossos meninos e meninas. Nós levaremos os nossos filhos, nós tiraremos os nossos filhos desse Egito para a terra que o nosso Deus nos prometeu. Que Deus nos ajude, queridos pais e mães, que nós, irmãos, preparemos os nossos filhos não apenas para serem bons profissionais nesse mundo, isso é importante. Que nós, pais e mães, preparemos os nossos filhos não apenas para ser alguém de renome nesse mundo, se conseguirmos assim, isso é importante, mas que preparemos os nossos filhos para a eternidade. Para a minha oração.